Senhor. Antes dos meus comentários, eu quero fazer uma leitura bíblica juntamente com vocês. Quero convidá-los para o livro poético de Jó, capítulo de número 2. Versículo de número 9 e o 10. É a nova tradução na linguagem de hoje. Vocês podem ler ali. Eu vou fazer uma leitura na ARC, ao meio da Revista Corrigida, e vou fazer mais uma do mesmo texto, na King James atualizada. Capítulo 2, versículo 9, nos diz: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Vou ler na King James atualizada. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe dizendo: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Verso 10. Então ele lhe afirmou: Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Meus amados, podem tomar assento. Quero tributar a Deus o meu louvor, a minha gratidão pelo dom da existência. Estou fora de casa praticamente uma semana, cumprindo a minha vocação, pregando em vários lugares. E pela bondade e graça do Senhor nessa manhã, nós chegamos aqui, na congregação do Bela Vista. Na verdade, o vosso pastor, o pastor André, eu acho que ele fez uma pegadinha comigo, Osni, porque eu dei uma olhada no perfil dele, e ele estava engravatado até o pescoço. Aí eu vim com o Tarne segundo, e aí eu chego aqui: cadê o pastor André? E eu perguntei lá atrás: cadê o pastor André? Aí voltou, daqui a pouco esse moço bate no meu ombro. Simpatia não falta nele, né? Sorriso. Quem é, irmão? Eu sou o pastor André. Poxa vida. Aí vem o Osni, com todo esse dinamismo aqui no púlpito. Eu disse: poxa vida, eu estou fora da casinha, né? Pastor André, muito obrigado. Antes de morrer, John Stott escreveu o último livro chamado O Discípulo Radical. E em uma conferência para líderes, ele disse: não se preocupa com quem sai e entra na sua igreja, porém se preocupe com quem sobe e desce do seu púlpito. Nessa mesma vibe, Lutero dizia: porque é do púlpito que Deus governa o mundo. Obrigado pela recepção de vocês. Eu vim nessa manhã trazer, de fato, uma mensagem da parte do Senhor. Antes, porém, preciso fazer uma pergunta. É redundante. Vocês acreditam em revelação? Só umas 4 mãos. Vocês acreditam de fato em revelação? Opa!
Vocês acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus? Acreditam em visão? Tudo bem. Há uma expressão no Talmud judaico que diz o seguinte: inimigos nascem prontos e amigo se faz na estrada da vida. Nas minhas correrias por aí, encontrei alguns amigos, e dentre eles, ou elas, encontrei uma mulher por nome de Valdeci, que congregou nessa região aqui. Então, em 2014, eu dava aula no Bom Samaritano, aos dependentes químicos. Toda quarta-feira, eu estava ajudando o pastor Moisés Martins. E eu passava sempre na casa dessa irmã. E um dia eu cheguei de manhã cedo lá e ela estava no portão. Uma mulher espiritual, quem o conheceu sabe muito bem. Deixa eu ver se alguém conheceu aqui a irmã Valdeci. Poxa, bem conhecida. E ela estava no portão com a mão no queixo. E eu me aproximando, ela me deu um sorriso e eu conheci ela e eu percebi que o sorriso dela tinha um conteúdo espiritual. Ela disse assim para mim: interessante, essa noite eu tive uma visão contigo. E eu disse: opa, brinquei com ela, se for bom. Se não for, ela disse: é bom. Entramos, começamos a tomar um café. E ela disse para mim assim: irmão Adriano, eu não tenho desejo de conhecer os Estados Unidos, nem tampouco Israel. O meu desejo é conhecer a Nova Jerusalém. Porém, Deus me levou nas ruas dos Estados Unidos. E eu entrei em uma livraria. E lá eu vi um livro com o nome Adriano dos Santos. Eu entrei, perguntei ao atendente: conhece o autor? Ele disse: não. Ela disse: eu conheço. Ele olha para ela e diz: este livro está traduzido para 22 línguas. Termina a visão, ela olha para mim e diz assim: deseja escrever um livro? Eu disse: não. Por quê? Algumas razões, dentre elas, não tenho capacidade. Eu disse para ela: quem escreve é Augusto Cury. Quem escreve é Augusto Nicodemos, Hernande Dias Lopes, Erwin Lutzer, Mackintosh. Esses são escritores. Mas Ricardo Gondim diz que sempre existe lugar para mais um. Nasceu o projeto Crônicas e Reflexões. Nasceu no meio da pandemia. E deixa eu já profetizar para você aqui. Os grandes projetos de Deus nascem em meio à crise. Levante a mão, deixa eu profetizar para você nessa manhã. Os grandes projetos de Deus, não importa o que você está enfrentando, as circunstâncias que estão lhe cercando, eu venho nessa manhã com a autoridade de Deus para profetizar sobre a tua casa, os teus negócios, a tua família e o teu ministério, dizendo que as grandes promessas de Deus nascem em meio à crise. Comecei a trabalhar, só que Deus não faz promessa para ninguém. Não faz não, quem faz é o político, quem faz somos nós. Deus entrega a promessa. E Ele me entregou isso aqui, um projeto de 20 anos. 20 anos se passou. E nasceu. Eu trabalho com 118 títulos nesse livro. Bem condensado. Por exemplo, a era que vivemos é a era do consumismo. O que é consumismo? É comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Eu trabalho aqui com a ideia de perdão. C.S. Lewis já dizia: é fácil falar de perdão, até você ter alguém para. Se você não perdoar, já dizia o judeu Rabi, se você não perdoar, você adoece. Ou você perdoa, ou você adoece. Se você não perdoar, não dá para fazer a oração do Pai Nosso. Não dá nem para ofertar. Nós trabalhamos a ideia do perdão. Nós trabalhamos a ideia de não busque fardos alheios. A situação que a gente pega com as próprias mãos e vai orar pedindo para Deus dar o livramento. Mas foi a gente que pegou com as próprias mãos.
Eu pedi permissão ao pastor André. Logicamente que quando o livro veio, conversei com a editora e disse, eu prego o evangelho. E eles me orientaram, então cada igreja que você for, então dê um livro de presente. Para quem? Gostaria de dar para vocês todos, mas para o pastor. Pois eu entrego, quer receber já? Vem aqui rapidinho. Esse aqui é seu. Depois eu faço um rabisco para você aí. Tá bom? Deus lhe abençoe. E aonde eu passo, então, eu estou fazendo exatamente isso, entregando um livro em mãos do líder da igreja. Meus irmãos, eu li nessa noite o capítulo 2, versículo 9 do livro de Jó. Quantas mensagens já se ouviram, já se pregaram acerca de Jó? Mas nessa manhã eu quero trabalhar a ideia do segredo abundante da vida de Jó. Qual o segredo abundante da vida de Jó? Na verdade, o segredo abundante da vida de Jó está no capítulo 2, verso 9. A sua integridade, ou a sua sinceridade. E quem revelou isso foi a sua mulher. Ela sabe que o homem é sincero, mas ela não caminha com ele. Ela tem dificuldade. Ela sabe que tem um homem de Deus que se desvia do mal, que é reto aos olhos de Deus. Ela sabe que tem um homem que acorda-se de madrugada, não obstante ter uma agenda cheia de compromissos. No Oriente era o maior sheik. A mulher atravessava o deserto no lombo dos camelos, tomava leite de cabra, se banhava com leite de cabra. Era o maior do Oriente. E o próprio Deus fala isso. Não há ninguém maior do que ele. E disse no focinho de Satanás. Quando ele vem e diz para Deus, venho de rodear a terra, venho ver os moradores da terra, aqueles que te servem, eu estou parafraseando. Aí Deus já antecipa ele e diz assim, eu sei, mas observaste lá o meu servo. Deus enche a boca para falar. O meu servo Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele. Que coisa linda de Deus isso aqui. Homem sincero, homem reto. E a palavra aqui reto no hebraico é reto no meio da multidão e é reto também sozinho. E Deus conhece-nos quando nós estamos sozinhos. Jó era reto no meio das pessoas, mas era reto também sozinho. Há pessoas que na igreja são uma coisa e distante são outra totalmente diferente. Deus está dizendo, ele é sincero, ele é reto e ele se desvia do mal. O diabo argumenta com Deus e diz, tudo bem, mas a sinceridade dele está pautada na riqueza que ele tem. O Senhor cercou ele de bens. Nenhum mal lhe atinge. Então qualquer homem, ele é sincero. Aí Deus diz, não, vamos fazer diferente. Eu sei aonde que tu quer chegar. Estou parafraseando aqui o texto. Pode sair. Toca em tudo quanto ele tem. O diabo só pode trocar em 3 coisas na vida do ser humano. Por permissão de Deus, ele pode tocar em quem nós somos. O diabo vem e toca em Jó. Por permissão de Deus, ele pode tocar nos nossos filhos. O diabo vai e toca nos filhos de Jó. Por permissão de Deus, ele pode tocar nas nossas finanças. Se ele pode, ele tem liberdade condicionada por Deus para fazer isso. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: por quê? Lutero já dizia que o diabo é o diabo de Deus. Então ele só vai fazer
aquilo que Deus permite, e até um certo limite de ação. Pode ver no texto, ponto e vírgula, porém na sua vida, na sua alma, tu não tocas. E ele sai. Jó não estava sabendo de nada, porque essa conversa é entre dois seres distantes da gente. Jó é um empresário, está trabalhando normal, levantando de madrugada, oferecendo holocausto, agenda cheia, pastor André, mas ele tinha tempo. E há muita gente dizendo que não tem tempo. Isso é uma mentira. Temos tempo para tantas coisas, mas parece que para Deus não temos. É um homem que tinha muitos funcionários, era o maior do Oriente, família grande, mas levantava-se de madrugada e não ia orar 5 minutos como a gente faz, interceder pela família. Não. Holocausto aqui no hebraico, queimado, sacrifício com fogo. Sabe quantas horas que ele se levantava? Ele se levantava de madrugada para acompanhar a sua agenda, a sua rotina. Esse negócio de você dizer, depois eu oro para Deus, você vai passar um dia de 24 horas e você não vai orar. Se você não levar capricho, o que o Senhor Jesus fazia em seu ministério, levantava-se bem cedo e ia para as montanhas orar, para depois voltar para o seu ofício ministerial, você não aguenta os embates da vida. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto em favor dos seus filhos, pois dizia Jó no seu coração, talvez nos ajuntamentos dos meus filhos, eles pequem contra... O cuidado de Jó era não pecar contra Deus. Só homens e mulheres de Deus que têm intimidade com Deus estão entendendo nessa manhã o que eu estou falando? Salmo 25, verso 14 diz que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Seja próximo de Deus, seja íntimo de Deus. Isso não significa que você vai ficar numa redoma de proteção. A minha integridade, a minha sinceridade, a minha oração, a minha devoção com Deus não vai me impedir das tribulações, das lutas. Crente também pega câncer. Crente fica doente, fica desempregado, enfrenta as batalhas da vida. E eu ouvi muito você falar sobre isso aqui. Mas a diferença é como nós, os crentes, os filhos de Deus, vamos reagir em meio a essa tempestade da vida. Ora, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram ao sistema da Babilônia. Ao toque da música, não se dobraram. Não vai se dobrar? Vai ser lançado na fornalha. O impressionante não é ser a fornalha aquecida 7 vezes. O impressionante vem agora. Quando Nabucodonosor olha, e ele diz assim, vem cá, foram lançados quantos? E ele diz assim, 3. Conte de novo, 3. Conta de novo, 3. Mas eu estou vendo... A igreja está comigo nessa manhã. Eu estou vendo 4. Ou seja, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego não impediu eles da fornalha. Porém, entretanto, o 4º homem vai passear com eles na fornalha. Deus está dizendo nesta manhã para alguém aqui, não importa a prova, não importa o que você está enfrentando, a maior dificuldade, a maior doença, a maior crise, Deus vai passar contigo. E se eu fosse você nessa manhã, eu levantava a mão para glorificar ao nome do Senhor. Qual foi o segredo de Daniel atravessar os impérios da sua época? Capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim, e Daniel propositou, palavra hebraica, reservou a sua intimidade para com Deus.
propositou no seu coração, não se contamina. Orava 3 vezes ao dia. Orava 3 vezes ao dia com 16 anos de idade. Com mais de 70 anos, continuava orando 3 vezes ao dia. E naquela época, havia um temor. Ninguém poderia orar, fazer a sua devoção a nenhuma divindade, senão ao rei. Se fosse eu, ia fechar a janela do meu quarto. Se fosse eu, ia colocar alguém de vigia na janela. Cuida aí, deixa eu orar um pouquinho aqui. Se alguém passar aí, tu me avisa. Daniel abria a janela em direção a Jerusalém. Pergunte para mim nessa manhã, por que em direção a Jerusalém? Porque no dia da inauguração do templo de Salomão, Deus disse para Salomão: os meus olhos estarão atentos todos os dias para a oração que se fizerem neste lugar. É bem verdade que Daniel abriu a janela da Babilônia em direção a Jerusalém, porque ele não estava lá. Mas ele abre a janela e olha para lá, e lembra das promessas de Deus. Ele não tem medo. A oração de Daniel, a sinceridade de Daniel, não impediu ele de ser lançado à cova dos leões. Porém, a Bíblia diz que naquela noite o rei não dorme, de manhã cedo vai até a cova e grita: Daniel, o teu Deus. A mulher de Jó diz assim: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus, não é o meu Deus. O teu Deus, a quem tu meu Deus. O teu Deus a quem tu só cultua domingo pela manhã. O teu Deus que tu só cultua domingo à noite. Que tu jejua uma vez por mês e olhe lá se jejua. Não. O teu Deus a quem tu serves continuadamente poderá ter te livrado? Irmãos, uma voz lá da cova grita e diz assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A sinceridade dele não impede da cova, porém Deus está com ele na cova. Que tristeza para uma mulher que sabia se alegrar na abundância. No livro mais humorado da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, Ed Renekiewicz, que lançou o livro baseado nele, fala que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Oh, que livro maravilhoso! Salomão vem e diz assim: amigo, no dia da tua prosperidade, faz banquete, espeto corrido, mas come mesmo, vai, goza, se alegra, é um direito teu, ok? Mas no dia da adversidade, isso aqui é paradoxal na filosofia, no dia da adversidade, considera, porque Deus faz um em oposição ao outro, para que o ser humano não saiba o que virá a depois disso. A mulher não entende nada disso. Por essa razão, ela chega, depois de perder os filhos, com razão, perder os filhos, perder a riqueza, vê o homem na cinza, com um pedacinho de telha, de toda a sua riqueza, só ficou um pedacinho de telha, para se coçar. Ela chega para o marido e diz: tu ainda... Olha a expressão, ainda. Ela achou que Jó já estava no limite da sua crença, da sua confiança e da sua devoção a Deus. Quem sabe nesta manhã, você chegou aqui e você está dizendo: eu estou já no fundo, eu já estou no fundo do poço. Eu já não tenho mais para onde correr. As minhas forças estão se indo. Estão vendendo uma promessa na igreja que não está se cumprindo na minha vida.
Estão dizendo que Deus abre porta. Estão dizendo que Deus cura, que Deus restaura. Mas não estou vendo nada disso na minha vida. Eu estou que nem o Asaf. Lembra do Asaf? O músico Asaf. Ele escreve o Salmo 73 dizendo: quando eu comecei a olhar a prosperidade daqueles que não servem a Deus, e eu lavei a minha mão na inocência, eu estava no culto direto, eu estava cantando, eu estava pregando, eu estava dizimando, eu estava fazendo tudo certinho. Mas nada estava acontecendo de bom. Bom é Deus para Israel. Quanto a mim, eu estou quase me desviando. Pode pegar o texto. Eu estou quase me desviando. E ele começa a falar para Deus: abre o coração. Quando chega no versículo 15, ele diz assim: então, um dia eu resolvi ir na casa de Deus. E quando eu fui na casa de Deus desanimado, Deus me fez entender o fim de todo ser humano. Eu, porém, vou estar contigo para sempre. Estava quase desviando, mas o socorro de Deus veio no limite de Asaf. O socorro de Deus virá nessa manhã. Quando você está dizendo não tem mais forças, quando você está dizendo estou me entregando, não tem mais para onde correr, para onde sair, Deus virá ao encontro do homem. Tu ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Outra versão: não adianta ficar insistindo, trazendo dízimo para a igreja. Não adianta ficar na campanha. Não adianta ficar orando, não vai resolver absolutamente nada. Religião é uma farsa. Deus virou as costas. Não. Jó olha para ela e diz assim: como a mulher que fala com loucura na mente, assim falas tu. Receberíamos de Deus somente o bem e o mal não. Porém, quando chega no capítulo 3, Deus sai de cena. O diabo sai de cena. E sabe quem fala? São só os seres humanos. Do capítulo 3 ao 37, só quem vai falar sobre as dificuldades dos seres humanos são os próprios religiosos, os amigos de Jó. Vieram de longe para saber o que tinha lhe acontecido. Ei, sabia que o sheik do Oriente não tem mais camelo? Não tem mais nenhum funcionário. E eu acho que até a mulher dele não está mais com ele. Os empresários disseram: vamos visitar ele, vamos lá ver o que está acontecendo. E vieram para se condoer da sua dor, do seu sofrimento. Quando você não entende o que o irmão está passando, fecha a boca e não fala absolutamente nada. E cada um parece que tinha uma resposta pronta. Jó, ei, estás com pouca fé, hein? Vai orar mais, meu irmão. Jó, a tua fidelidade não está adiantando absolutamente nada. Arrepende, confessa o teu pecado, vai, Jó. Ali era acusação e defesa. Jó está no banco dos réus. Mas ele levanta a sua boca, olha o que ele fala. Ele diz assim: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive. E no final dessa prova, ele vai se levantar sobre a terra, e com os meus olhos eu ainda verei a Deus. Aí quando chega no capítulo 38, Deus diz assim: pessoal, fiquem quietos agora, deixa eu falar um pouquinho. O Jó se defende, o pessoal acusa, e Deus vem fazer 70 perguntas para Jó. Me ensinaram na igreja que quando você está passando por prova, você não deve perguntar o porquê. Não sei se essa frase já chegou aqui. Já chegou aqui? Não está na Bíblia, tá? Não é um versículo da Bíblia, tá? Isso aqui são expressões motivacionais. No livro de Jó, por 44 vezes, Jó levanta sua voz aos céus, perguntando a razão do seu sofrimento. Pode perguntar assim. Jó diz assim: por que tu não me matou quando eu estava no ventre da minha mãe?
Por que tu não secou o leite no seio e eu morria de fome? E ele vai falando, ele vai falando. Pode perguntar, mas pergunta mesmo. Perguntar faz parte da natureza humana, do sofrimento humano. Agora o responder, Elzi, pode perguntar. Pode perguntar. Agora o responder é de Deus. Se você pegar o capítulo 29 do livro de Jó, nunca tire uma conclusão do livro de Jó quando você não leu todo o livro. Se você for ensinar o livro de Jó e pregar os primeiros 2 capítulos, você vai falar somente da fidelidade de Jó e vai dar um nó na tua cabeça dizendo, como pode? Um homem como esse, justo, sincero, passar por tudo isso. É a razão do tema do livro de Jó, é filosófico e teológico. Por que que o justo sofre? Dá um nó na cabeça. Então não tire conclusão da pessoa de Jó baseado no primeiro, no segundo capítulo e nem no capítulo 42, quando Deus muda o cativeiro de Jó. Porque no capítulo 29, Jó vai falar por 29 vezes sobre o seu pronome. Eu era o olho do cego. Eu era a muleta do aleijado. O peregrino não passava a noite na rua. E ele vai falando do que ele fazia, ele vai falando do que ele fazia. Aí Deus chega e diz assim, eu vou dar um basta nos amigos e também no Jó. Jó 38, a Bíblia diz assim, e Deus respondeu a Jó de dentro de um redemoinho. A palavra hebraica para redemoinho são ventos contrários. E se tem uma hora, levante a mão, deixa eu profetizar para você nessa manhã, levante a mão, aguenta aí. E se tem uma hora que Deus vem para responder ao homem, é quando os ventos estão ao contrário. Nesta manhã, Deus está dizendo para alguém aqui, descansa minha filha, descansa meu filho, porque eu vou responder na hora em que tu não espera e da forma que tu não imagina, eu vou responder. Bem, eu já vou caminhar para o final. De uma família de 15 irmãos, naquela época, tá? Nasceu 2 homens. E Deus resolveu olhar para mim. E a escolha de Deus está baseada na eleição. Se você pegar ali o que Paulo fala sobre Esaú e Jacó, você vai entender o que eu vou falar aqui. Não é pelas obras, porque os meninos não tinham nascido ainda. Mas é segundo a eleição, Deus disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, e ninguém tem nada a ver com isso. Deus olhou lá de cima e apontou para mim. E me escolheu. Só que eu, quando eu tinha 16 anos de idade, para 17, assinei um contrato com o Bragança Paulista. Eu queria ser, era jogador. Aí Deus olhou de cima e disse assim, tu é muito ruim. Perna de pau. Me chamou para o ministério. Casei-me e fui para o campo de missão. Minha primeira experiência foi 2 anos dentro de um mato. 2 anos, cuidando de 2 crentes. E a ordem do pastor é o seguinte, abre a igreja 7h30 e fica até 21 horas. E eu dizia, e o pastor morava a 44 quilômetros do lugar. E eu dizia, meu Deus, o pastor está louco da cabeça, não entra ninguém. Chegou um dia, só que eu não podia falhar. Eu tinha tanto medo daquele homem. Quando ele parava o carro na frente da casa, eu já estava... O que aconteceu? Um dia de chuva. Eu disse para minha esposa assim, vamos ficar em casa? Ela disse, olha, olha dela, olha, vai que ele aparece aí. Fomos, debaixo do guarda-chuva, fomos lá. Você que cantou, como é seu nome? Você? Silas. Naquele dia, Silas, para nós passar o tempo, vamos ler o Salmo 119.
176 versículos. A irmã Andréa lá e eu aqui. Cansado, ela e eu, para dar o horário. Aí eu cheguei um dia para ela e disse assim, sabe de uma coisa? A gente era jovem, eu saí para a missão com 24 e ela com 18. Dia 18 ela completou aniversário, minha esposa. Eu disse, Andréia, a gente deixou uma emoção missionária tomar conta da gente e nós não temos chamada para o ministério coisa alguma. Nós vamos morrer aqui. Abri a janela, só via bugio de um lado para o outro. Vou morrer aqui. Mas chegou um dia que um carro chegou lá no morro, morava no morro, uma Brasília subiu lá no morro. O cara era vendedor de banana. Imagine o vendedor de banana no interior. O que ele vai ganhar? Ele disse assim, amigo, quer comprar banana? Eu olhei para ele e disse, banana, batata, carne de porco, tudo que tu possa imaginar, tem aqui. Ele embarcou no carro e foi. Quando ele foi, deu uma ré e voltou, puxou o freio de mão e veio na minha direção, estendeu o dedo para mim e disse assim, assim diz o Senhor, eu vou te levar para a capital. Voltou, entrou no carro e foi embora. Eu fui para dentro de casa, olhei para minha esposa e fiz assim, ó. Em 2001, 3 horas da manhã, eu estava entrando na ilha. Em cima da ponte, eu lembrei da mensagem do profeta louco. Joga a mão para o céu nessa manhã, deixa eu profetizar para você. Tudo quanto Deus falou que vai realizar na tua vida, Ele vai realizar, porque Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Fica na posição, fica na presença, dependa do Senhor, guarde a tua sinceridade diante de Deus, porque haverá recompensa da parte do Senhor. E aí tudo que eu queria era um filho. 15 anos se passou, não vinha filho. A gente ia consultar, e até então a médica pediu o exame da minha esposa. Mas chegou um dia que ela me pediu o meu exame. Ela chegou para mim, olhou e disse assim, seu Adriano, é o seguinte, o senhor não é estéril, mas a possibilidade para uma fecundação, essa palavra, eu vou morrer, não vou esquecer, é quase impossível. Osni, eu me agarrei no quase. Te agarra com o pedacinho de telha que você tem. Sempre vai ficar, na hora da prova, alguma coisinha vai ficar com a gente. Tá, te agarra com aquilo que sobrou para você. Eu me agarrei com quase. E aí, mudei para cá, queria um filho, soube que tinha uma família que queria doar um menino. Ismael, de 5 anos de idade. A gente adotou o Ismael, eu passei o dia com ele, coloquei gel no cabelinho dele, e ele estava atrás, e eu dirigindo ele atrás em pé, e a minha esposa em casa, lavando a louça, fazendo comida e fazendo prova com Deus. E de repente o Ismael disse, pai. Silas, quando ele me chamou de pai, era para mim ser edificado. Me entrou uma angústia de morte. Eu voltei para casa e disse para minha esposa, não é para adotar. Tem oração que Deus nunca vai responder. Tem oração que Ele está fazendo assim, ó. E tem oração para mim que Ele respondeu no mesmo dia. Um casal de médico em São Paulo, 17 anos, não tinham filhos. Não foi coincidência. Vieram para Joinville e adotaram Ismael. O ano passado ele mandou a foto de 31 anos de idade. Quando eu olhei, eu disse, que moço lindo. Mas eu não fiquei com nada de trauma dentro de mim. Por quê? Porque na época eu estava morando na Barra da Lagoa. De tantos exames que a minha esposa fazia. Um dia ela me chamou no computador e disse assim, Adriano, esses números todos aqui, entende? Eu disse, não entendo nada, dá aqui esse papel para mim. Eu vou no ambulatório.
Cheguei lá, disse, moça, o que significa esse número todo aqui? E eu vi no rosto dela uma expressão de riso. Ela olhou para mim, a sua mulher está 100% grávida. Irmão, eu fui falando línguas estranhas da Lagoa da Conceição até a Barra da Lagoa. Cheguei em casa, na casa pastoral, falei para ela, nos abraçamos, era 15 anos esperando, choramos tanto. Só que eu lá dentro do mato, voltando lá atrás, eu estava estudando, a minha formação é teológica e licenciado em filosofia. Eu estava estudando filosofia. Fui obrigado a ler alguns filósofos. Me deparei com um filósofo chamado Diógenes. Diógenes sem o R. O nome do meu filho é Diógenes com o R, para que a fonética fique melhor. Os bárbaros invadiram a ilha, mataram os pais de Diógenes. Com 16 anos fugiu para a cidade de Atenas. Começou a estudar com os filósofos e se tornou um filósofo. O nome Diógenes no grego significa gerado por Deus. Lá atrás. E eu dizia para minha esposa, se um dia Deus me der um filho, eu vou colocar o nome de Diógenes. Só que quando a gente descobriu o sexo, aí vem aquele negócio de família, né? O nome do meu pai é Laércio. Laércio, não fecha. O nome do meu sogro é João. Não fecha. Aí eu voltei lá atrás e lembrei. Porque eu estava na frente de uma igreja no interior, no domingo à tarde, sentado, desanimado. E veio também um cidadão com uma Kombi, passou na frente da igreja e parou. Batia na Kombi, batia, não pegava. E eu sentado ali olhando, e a consciência me dizia, como um bom cristão, desce ali e oferece a tua ajuda. E eu peguei e disse para ele, pode entrar aí. Era morro acima, imagina empurrando uma Kombi sozinho, morro acima. Entra aí, eu vou empurrar e vai pegar. Irmão, parece que eu coloquei a minha mão e Deus colocou só o dedinho dele. Pegou o cara, deu aquela arrancada lá, volta novamente, sai da Kombi e diz assim, qual o seu nome? Eu disse Adriano. Eu perguntei para ele, qual o seu nome? Ele disse assim, Diógenes. Aí eu, tudo bem. Disse para minha esposa, se vier um menino, nós vamos colocar o nome de Diógenes. Meu filho completou 16 anos de idade. Assinou o primeiro contrato dele profissional do futebol. Aquilo que eu pensava lá atrás. Eu fiquei por mais de 30 anos como pastor de tempo integral no ministério convencional. O estatuto que vocês usam, você vai saber agora, que vocês utilizam, foram chamados 3 teólogos para fazer a revisão. Eu, Ismael dos Santos e Messias. Só que eu pedi meu desligamento. Na época, os meus amigos pastores me chamaram, tu está louco da cabeça. O que tu está fazendo? Eu disse, eu quero viver um pouco mais. Está entendendo? Eu quero viver um pouco mais. Pago aluguel. Esses dias meu filho olhou para mim e disse assim, ô pai, eu sei do sofrimento do pai. Eu sei da luta do pai, fica tranquilo. Só não para de pregar, tá pai? Disse, tá bom. Porque quando eu ganhar o meu primeiro salário, eu vou comprar uma casa para o pai. Meu filho é uma promessa de Deus. E eu estou cansado, pastor André. Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, cansado de pregar. Mas sabe quando que eu vou parar? Só quando Deus falar para mim assim, deu, chega. Mas enquanto isso não acontecer, eu sei em quem tenho crido. Essa manhã eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo para você. Não desista, tá? Eu sou um homem realizado. Nunca entregue o púlpito com um obreiro doente aqui abençoar teu povo. Nunca faça isso. É por isso que Stott disse, não te preocupa com quem entra e sai da igreja, mas com quem sobe e desce do seu púlpito. Aonde eu tenho passado, tenho sido fonte de bênção para casais, família, empresários e obreiros. Estou escrevendo agora, com essa brincadeira de não ser escritor, eu tenho 10 livros. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque tem uma palavrinha em Efésios 3:20 que Paulo diz assim, porque ele pode fazer
Vão comigo no texto? Muito. O que mais? Muito mais. Lá de trás. Só porque você disse um mais, levanta a tua mão. Isso. Isso aqui é ato profético. Só porque você disse um mais, ele vai fazer um mais. Parece que Paulo aqui está delirando. Ele disse, mais abundante. Espera aí, mais é mais, gente. Abundantemente, Silas. Tá bom já? Não. Paulo disse, além. Mais abundantemente. Ô, irmão, posso me dar liberdade para a gente ficar de pé? Vou ficar de pé. E aí é ato profético que eu vou fazer aqui nessa manhã. Eu quero que carinhosamente você coloque a mão no ombro de alguém, dessa pessoa mais linda que está ao teu lado. Achou? Isso. Não fica sozinho. Coloca a mão. Isso. Só que não aperte. Só coloque a mão. E você vai ser boca de Deus essa manhã para essa pessoa. Certo? Tu vai falar para ela, ela vai falar para ti. Tá pronto? Isso aqui é ato profético, tá? Não é brincadeira, é ato profético isso aqui. Teve um teólogo, certo dia, que quis falar para mim que ato profético não tem no Novo Testamento. Eu disse, você não conhece Bíblia, amigo. Ágabo chegou. Ágabo chegou em Cesareia, tomando um cafezinho na casa de Filipe. De repente ele olha na cadeira, Osni, e viu um cinto. Ele pega o cinto, coloca aqui e diz, de quem é esse cinto? É de Paulo. Assim vão fazer com esse homem, o dono desse cinto. Isso é ato profético. Olhou? Diz assim, Deus, mas fala com convicção, não dorme. Deus vai fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora você vai falar para ele, Deus vai fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Abraça essa pessoa aí e ore por ela, profetizando sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre o seu coração nesta manhã. Não pare, não desista, Deus está no controle. Pastor André me deu a permissão para orar. Eu estou escrevendo um artigo que eu preguei na igreja do pastor Wagner, na igreja do pastor Mário, é Mário? E no pastor aqui do Ezequias. E eu fui fonte de bênção no ministério do pastor Ezequias ontem. Esses homens têm me abençoado. E eu quero nessa manhã orar pela vida do vosso pastor. Eu estou para mudar de Joinville. Se de repente Deus me enviar para cá, eu quero vir para essa igreja trabalhar de porteiro só para levar a mala dele. De um lado para o outro aí. Só vocês têm um pastor aqui. Que graça que tem na vida desse moço. Porque o pastor nunca vai contentar a igreja. Vocês já viram disso? Pastor é uma incógnita. Se ele fala bonito, vai ter alguém dizendo assim, não precisa falar bonito. Se ele conhece um pouquinho das línguas originais, para que falar grego e hebraico? Você já viu isso? Se ele tropeça na língua portuguesa, não conhece nada de gramática. Se ele chega com um carrão, estaciona aí, ele tá. Mas se ele chega empurrando o carro, meu Deus, o pastor não tem fé. Se ele visita os irmãos, ele só quer tomar café, já viu isso? Se ele não visita, o pastor não visita ninguém. Vai entender? Se ele é novo demais, precisa de mais experiência. Se já está com a idade, tem que pendurar. Vem cá, meu querido. Que graça de Deus que Deus deu na vida. Eu queria ter essa. A minha esposa diz assim: homem, muda teu semblante. Cara de delegado. Eu sei fazer o que esse Deus me fez assim? Mas o André distribui sorriso e simpatia, gente. A esposa dele está aqui? Não. Fora aqui em cima. Ah, é você? Tá, deixa aí, vem cá.
Eu já sei que o nome dele é André. E o seu? Gledna. É um nome difícil, tá? Gledna. Mas tá bom, vamos lá. Olha só. Princípio de honra. O que é princípio de honra? É fazer o que a sunamita fez com Eliseu. Ela semeou na vida de Eliseu sem saber o que ia acontecer. Vocês conhecem o texto. O menino vem e morre, certo? Mas logo o filho volta novamente. Princípio de honra. Por que vocês fizeram uma renúncia para o ministério? Deus irá honrar vocês no ministério. Tá? Há perguntas, André. Questionamentos. Será que continua? Ministério tem duas coisas: sofrimento, não esquece que eu falo, e honra. Ministério é sofrimento e honra. Ore, abrace, cuida do pastor, cuida desse jovem, cuida dele, porque é difícil. Eu passo por todos os lugares. Tem pastor que a igreja está gemendo, porque o pastor não tem carisma, o pastor não tem amor, falta muitas coisas, e você tem um pastor aqui que está sobrando. Mas muitas das vezes, por trás desse sorriso aqui tem algum choro, que só os dois sozinhos. Nessa manhã Deus vem para confortar. Interessante isso. Deus me tirou do ministério e hoje eu passo nos ministérios consolando o ministério. Passei agora na Costeira, lembrei de um irmão para tomar um cafezinho na casa dele de manhã. Hoje eu não jejuei, geralmente a gente se jejuar, não jejuei. Eu passei a tomar um cafezinho. Aí quando estou passando, eu encontrei um irmão que ia para a igreja. Eu perguntei: quem é o pastor dessa igreja? Ele disse: é o pastor Rildo Celeste. O Rildo está aqui? Então eu vou ali. E eu não sabia que o Rildo estava passando um momento difícil no seu casamento, no seu ministério. Quando ele me viu, ele disse: o que tu está fazendo aqui? Eu disse: eu estou passando aqui agora. Perguntei para o irmão quem é que estava aqui, falou que era você, e eu vim aqui para te dar um abraço. Ah, irmão, abracei e orei por ele. Foram muitos choros. Deus consola a gente na linguagem de Paulo, para nós consolarmos os nossos irmãos. Mais uma vez eu vou te incomodar. Fica mais próximo dessa pessoa que está ao teu lado e abrace ele para nós orarmos junto. Isso. Senhor Deus, nós oramos pelo pastor André e a sua esposa. A renúncia, Senhor, que teus filhos fizeram para o ministério. Pesa a chamada. A chamada é difícil. Muitas das vezes choramos, Senhor, escondidos. Muitas das vezes perguntamos, ó Deus, a razão da nossa chamada. Queremos as coisas um pouco diferentes e elas não acontecem. Muitas das vezes somos cercados pelos filhos de Zeruia, que estão em volta de nós, que poderiam ser o nosso descanso, mas como disse Davi, tiram o meu sono. Sustenta esse casal, Senhor. Dê a ele graça, ciência, sabedoria para estar na frente desse ministério, Senhor. Fortalece as mãos e cobre com teu sangue esse casal, para a glória do teu nome e também para com a tua igreja, Senhor. Teus filhos estão orando nesta manhã. É uma manhã de conforto, é uma manhã de segurança da parte do Senhor, é uma manhã de bálsamo. Oh, tu estás curando vidas, tu estás curando sintomas emocionais. Pessoas nessa manhã com desespero, tem que resolver questões a partir de amanhã. Meu irmão, Deus está dizendo: esquece do amanhã, centraliza o teu coração agora, aqui nessa manhã. Amanhã não te pertence. Viva hoje com Deus, viva com intensidade hoje, abrace hoje, perdoa hoje, ame hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Oh Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem,
Quando o céu